do Novo Testamento na Nova Almeida atualizada. Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe aplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-os da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspiu, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos pararem. Deus e Pai, em Tua palavra, Senhor, estamos nesta noite aqui para falar da Tua verdade, do Evangelho da salvação. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de anunciar o Reino de Deus, de falar para as pessoas, os que estão nos ouvindo nos canais do YouTube e do Facebook, e aqueles que estão aqui no templo, que possamos compreender e que o Teu Santo Espírito nos ilumine para expor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, vou falar hoje sobre esse tema que está aqui no nosso boletim também, na nossa mensagem. Surdo e gago e multiplicaram. As pessoas aguardavam Jesus que vinha ali de Tiro para Sidom e entraram, meus irmãos, na região de Decápolis. Isto se refere a 10 cidades, né? Ele já esteve antes na cidade de Gadara e outras cidades aqui de Decápolis. Aliás, lá em Gadara, depois que ele curou, expulsou o demônio de um homem, os comerciantes se reuniram e mandaram ele embora. Mas aqui a coisa é diferente, em uma das cidades de Decápolis. Aqui nessa cidade, amados, foi diferente. E aqui nessa cidade a coisa foi totalmente diferente. E ele aqui fez um milagre também. E nós vamos tratar deste assunto aqui. Olha, o primeiro ponto nosso e a introdução que queremos dar fala sobre o surdo e gago e lhe suplicaram. Os amigos do gago, se lembra dos amigos daquele homem paralítico que subiram até na eternidade e desceram ali para entregar aquele homem paralítico a Jesus? Aqueles homens, amigos do surdo e gago, que estavam incomodados com a doença daquele homem, pediram a Jesus que ele curasse ele. As pessoas trouxeram, amados, este homem surdo e gago
à presença do Senhor Jesus e pediu que ele curasse aquele homem. Imediatamente, amados, ele pediu que as pessoas que o conduziam se afastassem com ele à parte, porque ele queria fazer o procedimento daquela cura naquele homem surdo e gago. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Em segundo lugar, nós vamos ver também, a título de introdução, o verso de número 35, não é? Os ouvidos do homem se abriram. Éfata. E é no aramaico essa palavra. Ele então dizia, né? Éfata, que quer dizer, abra-se os seus ouvidos, destampe os seus ouvidos, abra para que entre e que ele possa ouvir o som. Meus irmãos, os procedimentos com o Senhor Jesus, aquele surdo e gago, meus irmãos, foi bem um pouco diferente. Lá ali próximo deles também, ele, depois que pregou o Evangelho, naquela multidão, né, que ele atravessou o mar da Galileia, em Nazaré, ali, ele era tanta gente para ser curadas, que o Senhor Jesus botou as mãos assim, eles iam passando, tocando em Jesus, e todos iam sendo curados. Aqui foi diferente. Aqui ele chamou os homens, chamou o homem que estava surdo, que estava gago, chamou a parte, e ali ele fez o procedimento. Ali ele colocou os seus dedos nos ouvidos dele, e também colocou a sua saliva na língua daquele homem. Os ouvidos se abriram, não é? Éfata, e a língua foi solta e ele podia falar abertamente. Vamos ver isso um pouco mais na frente, amados. No verso de número 37, aqueles homens disseram: tudo que ele tem feito era muito bom. Tudo que Jesus Cristo tinha feito ali era muito bom. Eles estavam admirados, eles estavam ali pasmados diante daquele poder imensurável de Deus na vida do Filho do Homem. Coisa fantástica, meus queridos. Olha, as pessoas não tinham como se conter aquele milagre que eles estavam vendo, aquela maravilha, não é? Que eles estavam ali vendo o Senhor Jesus fazendo. Era coisa fantástica, meus queridos, né? E eles disseram: tudo que é de bom ele vem fazendo. Não é possível que alguém não entenda que ele é o Messias, né? É o Senhor Jesus. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o verso de número 33. Surdo e gago. E lhe suplicaram aqueles homens: cure este amigo da gente. Nós temos sofrido com eles. As dificuldades que ele tem é muito grande. Amados, o Senhor Jesus estava voltando da Síria ou da Fenícia, né? Ali entrando em Decápolis, que era já entre a Galileia, entre a Judéia e também a Síria. Ele estava entrando naquelas 10 cidades, né? Aquelas cidades onde ele já tinha ido antes. Olha, veja bem, meus queridos, no retorno de Jesus ali, ele chegou naquela região de 10 cidades, não é? E deu continuidade à sua missão, trazendo o Evangelho, o novo o reino de Deus, amado. E ali uma multidão cercou aquele homem, e aquele surdo e gago, trazido pelos seus amigos, irmãos, né? E o Senhor Jesus atendeu prontamente para ele, e
embora chamando ele à parte para mostrar algo diferente. E tem uma coisa que ele disse quando curou: não diga para ninguém. Mas ninguém podia evitar que uma multidão, vendo um homem gago ali conhecido na cidade, surdo, e ver aquele homem falando, ouvindo tudo. Então as pessoas iam dizendo às outras: quem fez isso foi Jesus, foi ele que curou aquele surdo gago, foi ele que operou a maravilha, é ele que, além de dar a libertação da morte eterna, ele cura as mazelas que o homem tem no seu corpo. Meus queridos e amados irmãos, preste bem atenção. Olha, o Senhor Jesus, ele procedeu naquele processo, né, de cura um pouco mais diferente, né, do que ele fez com tantos outros, que as pessoas passavam, batia nele, era curado de qualquer tipo de enfermidade, e eles iam sendo curados. Mas ali Jesus Cristo mostrou um novo procedimento. Pegou os dedos dele, botou um ouvido, outro no outro, né? E aí depois orou, Pai, diz: Pai, abre os ouvidos deste homem para que ele possa ouvir bem, né? E ainda pegou a saliva, colocou na língua dele e tirou aquele impedimento, a língua travada, colada na boca daquele homem, e ali ela se soltou e ele pôde falar. Que alegria, que maravilha, não só para aquele homem, né, mas também para todos os seus amigos que vieram com ele. E o verso 33 diz assim: Jesus, tirando da multidão à parte, pôs o dedo nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua, né, daquele homem. Jesus Cristo não deixa passar nada em branco, ele não deixa de atender ninguém. A gente que é diferente, né? A gente tem as nossas coisas, né? Que às vezes a gente não age como Jesus, mas precisamos aprender com ele, que ele não deixa de atender as pessoas. Olha, meus amados, interessante ali foi que quando ele chegou ali à parte com aqueles seus amigos, né? Amigos daquele homem, ele chamou de lado assim na multidão, vamos dizer, por detrás do palanque, não tinha palanque ali, né? Certo? Mas ele chegou por detrás ali, e ele então botou os dedos dele, amados, nos ouvidos daquele homem, amados, né? E ele então tirou o impedimento que ele tinha nos seus ouvidos, né? E o verso 34 diz assim: olha, então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, no aramaico, né? Ele disse Éfata, ele disse: abra-se essa porta fechada dos ouvidos daquele homem. É o que ele faz. Em segundo lugar, nós vamos aqui ver o verso 35. Os ouvidos do homem se abriram. Olha, Jesus curou e levantando as mãos para o céu, disse em aramaico: Éfata, traduzido, como eu já disse, abra-se. Os ouvidos que colocaram os seus dedos e a saliva ali, amado, a língua, os ouvidos se abriram, a língua se soltou, amado, e aquele homem passou a ouvir, passou a falar, e foi uma coisa maravilhosa para aquele homem, amados. E mais, olha, amados, os maiores bens que nós temos aqui é tudo o que o Senhor Jesus Cristo tem feito no seu ministério. O ministério de Jesus de pregar o Evangelho, amado, de limpar a sujeira dos males, amado, tirar os impedimentos das pessoas, irmãos, curar os enfermos, amado, ressuscitar os mortos, expulsar os espíritos maus. É isso que o Senhor Jesus Cristo, ele veio fazer
para abençoar, amados, e dizer que o pecado da morte eterna é perdoado, e o homem que crê nele, ele é salvo e se livra da morte eterna. Meus queridos, meus irmãos, aqueles que nos assistem, nos ouvem, como sempre, amados, o Senhor Jesus Cristo fazia, né? Ele operava maravilhas, amados, na vida das pessoas. Ele recomendava que não era necessário contar para ninguém, falar para ninguém, e todos os que tomavam conhecimento, amados, dos milagres, eles, amados, saíam divulgando, eles não guardavam, eles não atendiam nessa parte aí o Senhor Jesus. E ficava dizendo, aquele homem disse tudo que ele queria ouvir, aquele homem curou todos os enfermos, né? Por isso, amados, que Jesus lhes ordenou que ele não contasse nada a ninguém no verso 36, mas eles não obedeceram. E por último, meus irmãos, nós queremos falar do verso 37. Tudo ele tem feito de maravilha. Tudo ele tem feito do que é bom, todo bem ele tem feito para as pessoas, para as multidões que têm procurado ele. Amados, a reação daqueles homens que vieram com o surdo gago, que eram gentios, que eram lá da Síria, meus irmãos, eles ficaram encantados ali em Decápolis. Decápolis era 10 cidades, ali eles estavam sob o regime greco-romano, né? E era os países daquela época, né? Tá certo? Né? E Jesus, como eu disse antes, quando ele foi para uma das cidades de Decápolis, lá em Gadara, né? Quando ele passou o mar da Galileia para o outro lado, ele então chegou lá em Gadara e tinha um homem que era endemoniado. Ele passava o dia gritando, a noite gritando, ele vivia no sepulcro, era alguém destruído pelo diabo, pelo inimigo. Mas aquele homem chegou para Jesus e ali Jesus Cristo expulsou aquela casta de demônios que estava naquele homem, e eles foram expulsos e entraram nos porcos e caíram nos desfiladeiros, e ali os donos dos porcos ficaram bravos e vieram para Jesus. Então o senhor sai daqui da nossa cidade, o senhor deve ter um grande prejuízo, né? E como se expulsasse o Senhor Jesus Cristo daquela cidade. Mas ele voltava àquela região e vinha e ouvia ao contrário. Aqueles homens disseram, ele faz tudo que é bom, todos nós amamos esse Jesus, fica aqui com a gente, não saia da nossa cidade. Bem diferente de Gadara. Olha, meus irmãos, prestem bem atenção, mas diferente mesmo de Gadara foi, amados, ali naquela cidade, amados, né? Mas diferente, amado, ele estava ali naquela cidade e fez os milagres ali. A alegria, amados, da multidão, porque esperava Jesus Cristo e se maravilharam com o que eles estavam vendo. Aquele surdo gago era do conhecimento deles, eles conheciam tudo. Deve aquele homem ter sido feito chacotas com ele, né? Mas ele ficou curado, ele ficou ouvindo, ele ficou falando, meus irmãos, né? Que coisa! E curou aquele homem, foi algo maravilhoso. Por isso que o verso 37 diz, olha, ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito, muito bom, não é? Ele fez com que o surdo ouvisse e o gago falasse corretamente. Que coisa fantástica!
Que coisa maravilhosa! E concluindo, amados, os amigos do surdo mudo, eles souberam que Jesus esteve na região, lá em Genezaré. Então, quando ele passou por sua cidade, eles não perderam a oportunidade, amados, e ali eles foram colocar as mãos em Jesus para ser curado, o gato ser curado. E ele, não, isso eu fiz em Genezaré, agora aqui nessa cidade, vem aqui ao lado. E ele então botou os dedos nos ouvidos, a saliva na língua, e disse: Efatá, abre os ouvidos e solta a língua. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez e libertou aquele homem. E aqueles amigos não tinham como pagar, a satisfação era grande, eles estavam felizes naquela hora. O grande amigo agora ouvindo e falando, foi coisa maravilhosa para eles. Meus amados, que maravilha, né? Milagres como aquela da mulher de fruto de sangue, né? 12 anos sofrendo. Só veio tocar na orla do vestido de Jesus, ficou prontamente curada. Jairo chegou no meio da multidão e disse: minha filha está doente, está na morte, vá à minha casa. E aí então Jesus disse: um momentinho só, né? E quando então ele esperava, chegou os trabalhadores de Jairo e disse: não chame mais ele não, porque a sua filha já morreu. Aí Jesus, ouvindo tudo isso, disse: se o Senhor crê, tudo é possível. E aquele homem ficou atônito e Jesus disse: vamos para lá. Se ela morreu, vamos para lá. E chegou lá e viu aquela jovem de 12 anos morta na cama, a mãe planteando. Já tinha os planteadores que chegaram ali em Cafarnaum para lamuriar aquelas músicas fúnebres. E Jesus chegou e afastou todo mundo, foi ao quarto e olhou para aquela criança inerte, morta. Ele disse assim para ela: Talita cumi, isto é, levante-se, minha filha. O bênção de Deus, né? O que Jesus Cristo faz é maravilha, só Ele pode fazer. Por isso que Ele abriu os ouvidos daquele surdo, por isso que Ele soltou a língua daquele gago, e Ele fez 2 milagres em um só, porque Ele deixou aquele homem feliz, ficou alegre. Olha, meus irmãos, hoje Ele continua fazendo mesmo, irmão. Eu não vou aqui chegar agora e dizer quantos milagres Deus já nos concedeu para realizar, para ser usado por Ele para falar no nome de Jesus, né? E quantos não têm feito isso? E quantos não têm orado e levado as pessoas a ficarem boas? Porque é no nome de Jesus que nós fazemos isso. E quem está na comunhão dos santos, amados, não tem dificuldade que não possa ser resolvida, porque a pregação do Evangelho em si só já traz o maior de todos os milagres, o milagre da salvação, de tirar o homem da condenação eterna, de tirar o homem da morte eterna e dar a ele a vida nova na terra e um novo céu que ele vai herdar para a glória de Deus. Meus queridos, naquele livro de pregações e ilustrações e pregações, tem um depoimento de Jorge Maia, que diz assim: amados, nós servimos a um Deus que criou tudo que vemos do nada. Deus criou tudo do nada. E ela vai mais na frente e diz: dá-lhe o seu nada e veja, amados, e veja-o entrar em ação. Tudo que ele precisa é sua fé. Ele fará o resto. Você não precisa ter nada, você só precisa ter a fé para acreditar que você vai ser abençoado, que você vai ser curado, que você vai ter os seus problemas resolvidos. Ele é quem faz isso nas nossas vidas, né? E Ele fez isso com aquele surdo gago que ali ficou bom para a glória de Deus. Amém.